Quando você puder compartilhar, Luana. Apareceu? Para mim ainda não, mas está vindo. Apareceu, professor. Prontinho. Paulo, fica contigo a palavra. Tem Obrigado. modo de apresentação já? Tá, a Ok, gente já então consegue. vamos lá. Muito obrigado. Obrigado aos colegas. Obrigado à presença de todos os colegas e servidores técnicos e docentes do IPOL, sobretudo na pessoa da professora Danusa. A gente vai fazer agora a nossa apresentação e, como o Guilherme antecipou, eu vou falar um pouco, vou tentar ser o mais breve possível para dar espaço, para dar o maior espaço possível para a fala do professor Delano na sequência. Vou falar um pouco sobre como funciona digamos assim, a mecânica do sistema de avaliação da educação superior no nosso país, para que a gente possa conseguir ancorar e isso tem um entendimento de como que é isso, como que são essas siglas, o que elas significam, o que significa avaliação do curso, num nível também um pouco mais operacional, tá certo? É isso. Se eu puder passar o slide, por favor. Fantástico. Então, em primeiro lugar, falar um pouco sobre a CPA. A CPA é essa chamada Comissão Própria de Avaliação, que ela é estabelecida por lei, na verdade, regulamentada pela Resolução do Consune 49 de 2021, que é uma resolução recente, que institui a CPA, mas ela institui no formato atual, porque ela existe há muito tempo já. Tem alguma alteração de áudio chegando aí? Vocês me escutam bem? Eu ouvi um ruído diferente aqui. Se vocês perceberem qualquer problema no canal aqui, me avisem, tá? Então, as atribuições da CPA são essas: a de implementar um plano de avaliação institucional, que nós já temos aprovado. Inclusive, acho que a gente tem que disponibilizar no site. Eu estou me dando conta disso. Mas também, então, além disso, promover e coordenar os processos internos de avaliação institucional, apoiar os procedimentos de avaliação externa, definir mecanismos de aproximação com as unidades acadêmicas e administrativas, que é, sobretudo, o Avalia UNB, que é esse programa do qual essa reunião que está acontecendo agora faz parte, e garantir que o processo de avaliação institucional tenha como objetivo o cumprimento da missão institucional da Universidade de Brasília, contemplando orientações da legislação em vigor. É super importante, sobretudo que vocês estão se preparando para uma avaliação. Deixa eu só checar com vocês. Essa avaliação que vocês vão fazer agora, ela é a realização, uma avaliação do tipo ENAD, ou é uma visita em loco que vocês estão se preparando para ela? É uma visita em loco. Fantástico. Então, a visita em loco, ela tem muitos elementos para os quais essa conversa aqui é muito importante, né? É muito importante que a comunidade demonstre conhecimento da CPA. E a gente está falando de uma comunidade, quando a gente fala de UNB, da ordem de 50 mil pessoas. É muito grande, né? E muitas vezes o trabalho que a gente faz na CPA não fica tão visível para cada um dos atores, sobretudo os discentes. É isso. Então, já me apresento para quem nunca ouviu falar, né? Apresento essa comissão. E aqui está a composição dela. Então, eu sou o presidente, ela está a professora Cristina Madeira, temos 2 representantes técnicos, 2 representantes da sociedade civil. Já está atualizado? Não, não está atualizado. Não sei se está atualizado, não. Só não tem os discentes, né, Não que a gente tem não os conseguiu. discentes, né? Fantástico. É porque os discentes ainda não foram designados. A gente está aguardando a manifestação do DCE. Então, essa é a composição com 3 cadeiras de representação discente que precisam ser ocupadas ainda. A breve história da CPA. Então, a CPA tem uma longa história na Universidade de Brasília. Eu vou só destacar, então, que em 2021 houve uma reformulação da CPA. Pode passar para o próximo slide. Esse é o nosso plano de autoavaliação mais recente, certo? Ele está 2020... sim, é porque é do período 2023 a 2025. Então, ele é o referente, ele foi publicado nesse ano, referente ao ano passado. E eles estão todos os planos de autoavaliação. Vamos lá, o que é o plano de autoavaliação? Não, calma, tem algo errado. Não, tá, tô entendendo. Perdão, gente. Tem muito tempo que eu não faço a apresentação, estou me atrapalhando um pouco. Mas esse plano de autoavaliação, ele foi publicado com referência ao ano de 2023 a 2025. Ele é o plano vigente e ele foi aprovado nesse ano, certo? E aqui estão os principais objetivos dele, que estão alinhados aos objetivos da CPA. E o principal objetivo nosso é fazer com que a experiência de autoavaliação da universidade mobilize cada vez mais os atores da universidade. Pode passar, por favor, Delano.
Agora sim, esses são os relatórios de autoavaliação e as ações de sensibilização da CPA. Então, as CPAs, em todas as instituições de ensino superior, elas são obrigadas a produzir relatórios de autoavaliação, que são relatórios que descrevem o estado, julgam, em certo sentido, descrevem e se posicionam com relação ao estado atual da universidade como um todo, seguindo alguns eixos principais que são descritos numa portaria específica que compõe o sistema de avaliação da educação superior. Esses relatórios são anuais, eles são super importantes. Então, todo docente, todo servidor técnico e todo estudante de graduação e pós-graduação deveria saber da existência da CPA e dos seus relatórios, porque é esse o momento em que a universidade se manifesta a respeito dela mesma, certo? E nessa manifestação, é uma manifestação bem ampla, é um relatório longo, que leva em consideração as ações da gestão, eles podem ter ênfase, tem variações ano a ano, eles podem ter uma ênfase específica, ou podem olhar para toda a universidade, para todos os eixos de avaliação da universidade. E ao final, e é bem importante, sabe aquela, o final é a parte mais importante? Sim. Então, lá no final do relatório tem uma parte muito importante, que é onde existe uma lista de recomendações que a CPA faz, enquanto comissão independente, não sei se foi possível perceber, né? Mas pela composição da CPA, a CPA ela é construída para ser uma comissão independente, que vai inclusive se posicionar com relação às ações da gestão. Nós, majoritariamente, não integramos a gestão universitária. E então, no início de cada ano, nós fazemos uma manifestação com relação às ações do ano anterior. E todas elas podem ser encontradas no site da CPA. Esse é o chamado relatório de autoavaliação. Pode passar, por favor, Delano. Nós fazemos uma consulta à comunidade acadêmica. Do ponto de vista da representatividade, da possibilidade de inferência estatística, a gente sempre tem uma amostra interessante, que costuma ser da ordem de 10% da população da universidade, mas a gente sempre gostaria da participação de mais pessoas, certo? Costuma ser recorrente que os discentes nunca tenham ouvido falar da CPA, que os docentes tenham maior conhecimento da CPA, como vocês estão vendo aí, 83% dos docentes da universidade costumam dizer que conhecem a CPA, que sabem do que se trata, e entre os servidores técnicos, enfim, vários conhecem, mas muitos ainda não, certo? E isso daqui, quando vem a visita em loco, é muito importante, porque o fato de vários discentes e alguns docentes não saberem da nossa existência não quer dizer que o nosso trabalho não esteja acontecendo, que não esteja, de fato, participando, transformando a realidade das unidades acadêmicas. Mas se acontece de um avaliador externo perguntar, e as pessoas que calharam de estar naquela reunião, naquela sala, demonstram desconhecimento da CPA, isso pode prejudicar a avaliação do curso de graduação em questão, tá certo? Assim como a não disponibilização por parte da coordenação de curso de alguns documentos que são exigíveis. Então, vocês não percam a oportunidade de entrar em contato com a gente. Vocês podem pedir ajuda por e-mail, por contato, enfim, por telefone, mas, sobretudo, por SEI, né? Vocês podem, a qualquer momento, mandar um memorando para a gente, solicitando apoio, solicitando as informações que forem necessárias para que vocês cumpram os requisitos com excelência, né? Sobretudo naquilo que diz respeito às ações da CPA. A gente tem tudo pronto para encaminhar para vocês, tá certo? Pode passar, por favor, Delano. Então, falar um pouco agora sobre os indicadores de qualidade da educação superior, com seus conceitos e sua metodologia. O ciclo avaliativo é organizado em 3 anos. Os cursos, todo ano tem avaliação, certo? Os cursos, a realização do ENAD, ela é também feita dessa maneira, ela é feita, então, todo ano tem a aplicação de algum tipo de prova para alguns cursos, e os cursos são organizados em ano 1, ano 2, ano 3. Eles são agrupados em 3 grupos, para que exista uma avaliação em fluxo contínuo. Isso quer dizer que depois de 3 anos, toda a universidade já foi avaliada novamente. Pode passar. O ENAD, que vocês devem saber, certo? Que é o chamado Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ele avalia o rendimento dos concluintes do curso de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos. E ele tem em consideração... pode passar, por favor?
Não vou ficar detalhando muita informação, não. Mas ele é composto por conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do curso de graduação que está sendo avaliado, tá certo? Em todo caso, tanto no caso do ENAD, tanto no caso da nota do ENAD, como nos componentes específicos que vão produzir a nota do curso, existe um tipo de padronização que o INEP realiza, que é essa padronização que vai produzir a nota, inclusive a nota das instituições de ensino superior, elas têm uma lógica parecida, né? Talvez alguns colegas estejam acostumados a dar nota, sei lá, de 0 a 10. A nota das instituições de ensino superior e dos cursos de graduação, elas são sempre notas, a gente diz que elas são publicadas no modo não contínuo, né? Elas são arredondadas ou truncadas para números inteiros de 1 a 5. Então, o que vai ser publicado é sempre um número inteiro de 1 a 5. Mas é importante vocês saberem que por trás daqueles números inteiros de 1 a 5, existe um número contínuo, e às vezes vai ser chamado dessa maneira. Então, por ter uma nota, a gente pode falar do chamado nota do ENAD ou ENAD contínuo, certo? Quando essa palavrinha contínuo vem depois, a gente está sinalizando que a gente vai informar um valor contínuo, um número real, de 0 a 5. E esse número, ele antes da publicação, antes de, sei lá, para a matéria do jornal, ele sofre não sei se é um arredondamento, não dá para chamar um arredondamento, um arredondamento com uso muito flexível do termo. E então, dependendo de qual for a nota do curso ou da universidade, segundo a coluna da direita, ela vai receber uma nota discreta, né, não contínua, conforme a coluna da esquerda, tá certo? Isso é importante para vocês saberem, por exemplo, por que a universidade às vezes flutua a sua nota. Então, de repente, a universidade está nota 5,55, ela cai para nota 4. E na manchete do jornal é uma grande catástrofe, parece que a UNB piorou dramaticamente a sua qualidade. Isso não é real. Assim, o que acontece de verdade é que a Universidade de Brasília, ao longo da sua história, tem uma nota contínua que fica bem perto do limiar entre o 4 e o 5. Então, a depender de pequenas variações, que pode inclusive ser a nota do curso de IPOL, do curso do IPOL, certo? Do curso de Ciências Políticas, essas pequenas variações podem jogar a universidade para cima e para baixo. Por isso, para a gente é muito importante cuidar da avaliação de cada curso. Não só que os cursos tenham qualidade de fato, porque isso a gente já está fazendo, né? Essa é uma característica do nosso trabalho, da nossa postura diante da instituição, mas também que essa qualidade de fato seja percebida pelos avaliadores externos. Então, algum investimento precisa ser sempre feito nessa direção. Pode passar, por favor, Delano. Então, dos indicadores de qualidade, como eu devo ter mencionado para vocês, tem uma parte que é de formação geral, que é 25%, uma outra parte é de formação específica, 75% da nota. E tem vários critérios para o cálculo para a realização do ENAD, para o cálculo da nota ENAD de cada curso de graduação. Mas esse não é o que vocês vão fazer, né? Vocês vão fazer a visita em loco. Mas eu vou informar de qualquer maneira, até de forma mais rápida. Existe um indicador, que é o indicador da diferença entre desempenho observado e esperado. Ele é calculado a partir da nota ENAD, fazendo uma regressão linear controlando a nota dos estudantes, dos ingressantes no Enem. Quanto maior for o ganho dos estudantes, vamos lá, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a gente faz uma regressão, quer dizer que a gente vai estabelecer, dentro do modelo matemático, qual que é a nota no ENAD, que é aquele que estatisticamente é esperada para cada estudante em vista da sua nota no Enem ao ingressar no curso, certo? Isso é possível porque a gente sabe que, via de regra, aproximadamente, certo? Na população dos estudantes, os estudantes que têm uma nota de Enem maior no ingresso do curso costumam ter um desempenho maior no final do curso. Isso é um resultado que não surpreende, certo? O que o IDD faz é tentar controlar o efeito do ingresso, para tentar estimar o quanto o curso aportou ao estudante, além daquilo que já era esperado, dado o seu ponto de partida, certo? Então, esse indicador também compõe a nota que o curso vai receber dentro dessa metodologia. Próximo. Aqui está uma representação gráfica desse indicador de qualidade, que é o IDD. Então, vocês vejam que ele depende do resíduo, que é essa distância vertical da nota que o estudante tem até essa reta, que é a reta do modelo,
que mostra a nota no ENAD que ele deveria ter, dada a sua nota do Enem. Pode passar o slide, por favor. Então, esses e outros indicadores vão compor a nota preliminar de curso, que é a primeira nota do curso, certo? Então, muitas vezes o curso vai ter gente que o curso tem uma nota tal. Vocês vão ver que os cursos têm várias notas. A universidade pode ter notas por vários caminhos diferentes. Então, o indicador de qualidade CPC, que é o conceito preliminar de curso, é o conceito que emerge desse mecanismo ENAD, IDD e outras coisas que a gente vai ver já já. É isso. Mas ele não tem visita em loco, tá certo? Aqui está bem detalhado como que funciona a composição do CPC. Então, o CPC ele depende de 20% do desempenho dos estudantes dos egressos no ENAD. Ele depende em 35% do IDD, que é um índice no qual é usual que os nossos estudantes tenham um baixo desempenho, porque a gente costuma receber estudantes de alta nota no Enem, né? Então, quando a gente faz essa regressão, quando você subtrai o Enem, já que os nossos estudantes têm uma nota alta no Enem, em geral, por causa da posição da universidade, do respeito que ela tem, então o IDD cai. Nós somos avaliados por indicadores do corpo docente, onde costumamos ser muito bem avaliados, e a percepção do discente sobre diversas questões que estão elencadas ali. E ali, a depender do diálogo entre a coordenação de curso e os estudantes, o curso pode ser muito prejudicado, porque alguns estudantes entendem, equivocadamente, que se eles avaliarem mal o seu curso, nesse momento, eles vão ser ouvidos e alguns problemas que eventualmente eles estão sofrendo vão ser resolvidos. Isso não é real, porque essa avaliação ela não vem para a gente dessa maneira, né? Ela vem como um selo de qualidade do curso. Então, ela mostra que o curso é ruim, ela é definitiva, ela não tem esse caráter tão de escuta processual e de transformação e reflexão do curso, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Então, é super importante que as coordenações expliquem continuamente para os discentes, porque os discentes daqui a 4 anos já não são os mesmos, né? Que é importante usar outros canais para manifestar problemas que precisam ser resolvidos. O ENAD não é esse canal. Pode passar, por favor, Delano. Então, o conceito de curso, ele é composto após a visita em loco. E ele é outro conceito, certo? Essa visita em loco pode ser chamada por demanda do curso, ela pode ser disparada porque o CPC ficou muito baixo, ela pode ser disparada porque aquele curso não tem um ENAD para aquele curso. Porque não existe ENAD para todos os cursos, né? Nem tem todos os cursos que são oferecidos pela universidade entram no sistema por aquele caminho. Então, diversas razões podem produzir visitas em loco. Em todos os casos, elas produzem um outro conceito, que é o indicador de qualidade CC, conceito de curso, tá certo? E ele tem uma lógica totalmente diferente. Aqui está descrita a lógica dele, né? Então, ele tem 3 dimensões. Uma dessas dimensões é a análise da organização didático-pedagógica. A segunda dimensão é corpo docente tutorial. E a terceira dimensão é de infraestrutura. Vocês percebam que o desempenho do estudante desaparece, né? Essas avaliações, como alguns os encarregados disso já devem ter visto, né? Ela acontece segundo uma ficha de avaliação muito específica, que é composta principalmente de itens do tipo Likert, né? Aqueles itens que são marcados de 1 a 5, e os avaliadores externos, que são 2, até onde eu pude ver, né? Esses 2 avaliadores externos, que são professores do mesmo campo de atuação do curso, de outras instituições, vão entrevistar extensivamente discentes, docentes, coordenadores, avaliar documentação e vão se manifestar com relação a cada um dos itens colocados lá. É fundamental que a documentação entregue aos avaliadores esteja em perfeito estado. É fundamental que os coordenadores e diretores de direção da unidade acompanhem de perto, item por item, se aquilo que está sendo entregue aos avaliadores favorece que o curso tenha nota máxima em cada um dos itens de avaliação. É um trabalho importante, intenso, talvez possa ser um pouco desgastante, mas a nota fica, sabe? Ela fica por muitos anos. Então é um trabalho sem preço, inestimável, tá certo? Para o qual a gente está disponível a ajudá-los a qualquer momento. Pode passar, por favor, Delano.
E o IGC, são várias, a sopa de letrinhas, né, gente? São várias siglas. O IGC é o Índice Geral de Cursos. Ele é uma das notas que a universidade recebe, certo? Para a universidade, para instituições de ensino superior, todas elas vão receber, vai ser calculado um IGC para elas. E esse IGC, ele assim, com alguma, assim, sempre, tudo que eu estou contando aqui tem um detalhamento técnico um pouco maior, tá? Mas é que eu acho que eu vou no nível de detalhamento que me parece representar um ganho de entendimento para a gente. Dentro desse limite, porque não vale a pena discutir o detalhe do detalhe, vocês podem pensar que o IGC é uma média ponderada das notas de todos os cursos de graduação e pós-graduação que compõem a instituição de ensino superior. E essa média ponderada, a ponderação dessa nota é pela quantidade, sobretudo, pela quantidade de discentes desses cursos, certo? Então, termos cursos de pós-graduação com nota alta é importante? Sim. Sobretudo se tem muitos estudantes matriculados nesse curso e o curso ainda assim consegue sustentar sua nota elevada. É importante termos cursos de graduação com nota alta? Sim, é fundamental. Sobretudo se há muitos estudantes nesses cursos, certo? É isso. Então, todos os cursos que trabalham pelas suas notas trabalham também pela nota da Universidade de Brasília. E aquela flutuação que eu descrevi para vocês depende fundamentalmente do trabalho das coordenações e das direções de unidade. É isso. E eu, salvo engano, agora eu passo a palavra para o professor Delano. Isso. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos, né? Eu vou começar então a parte de apresentação dos resultados e eu destaco uma questão que está sendo diferente aqui no IPOL, justamente porque a gente não tem os alunos do IPOL não fizeram ENAD ainda, né? Imagino que aí a professora Danusa pode me corrigir. Imagino que vocês ainda não têm diretriz curricular nacional, é isso? Isso, a gente entra nas diretrizes curriculares nacionais das ciências sociais. Isso, São tá. poucos os Então cursos de ciência política no país. Uhum. Acontece, eu sou da FUP, tem curso de ciências naturais lá, e aí acontece a mesma coisa, nós também não fazemos ENAD lá. Isso para a gente é um problema, na verdade, isso dentro dos cursos, porque a gente acaba que a gente fica sem parâmetros de comparação com outros cursos, né, e ver como que a gente pode mudar isso aí. Bom, enfim, vamos lá. E aí, com isso, a nossa apresentação ela fica um pouco reduzida, porque na hora que a gente apresenta esses dados, a gente geralmente traz o histórico das notas do ENAD, discute um pouco sobre isso, fala sobre o questionário do ENAD, tá certo? O que os alunos têm colocado, as discordâncias que têm aparecido. Então, no caso de vocês, a gente não vai estar apresentando essa parte, porque ela não existe, mas só para deixar claro que existe essa parte. Quando vocês entrarem no ENAD, isso vai ser incluído, então, nas nossas apresentações, tá certo? Ok, vamos lá, então. Então, primeiro, a gente tenta, de forma geral, trabalhar com as unidades acadêmicas, ao invés de trabalhar com os cursos específicos. No caso de vocês, é apenas um curso, então as coisas correspondem. Mas quando são unidades um pouco maiores, que têm mais cursos de graduação, a gente trabalha de forma conjunta, justamente porque muitas das demandas são coletivas, né? Só que não aparece de curso a curso. Mas quando você junta eles, você percebe que, na verdade, são questões que a unidade tem que tratar e não um curso específico deve atacar essas demandas. Aqui um quadro que a gente sempre faz de comparação, e no caso que a gente tem de relatório de vocês, é um relatório de 2012. Talvez a visita tenha sido 2011, 2012, esse relatório de 2012. Então, assim, é uma visita antiga, tá certo? Eu já vou adiantando isso. É uma visita antiga, num instrumento também que é antigo. O instrumento de 2012 passou por, se não me engano, 2 ou 3 modificações até chegar agora, tá certo? E aí eu não sei como que está o planejamento de vocês, mas se você já conhece o instrumento novo, seria muito bom, muito importante que vocês conhecessem o instrumento novo, que ele traz algumas diferenças. E depois eu posso comentar que a gente passou por visita recente, a avaliação tem sido um pouco diferente, não só pelo seu formato ser remoto, né, mas por algumas questões de análise também. Então, a gente pode trocar umas figurinhas no final sobre como foi lá na FUP essa avaliação, tá certo? Bom, então, a nota de vocês é 4, né, da última visita. Pelo que eu ouvi do relatório de vocês, possivelmente algumas coisas vão ter mudado. Que conhece vocês, não. Isso aqui já mudou, então algumas coisas podem ter sido alteradas já, e eu acho que a chance é uma chance boa de sair do 4 e ir para o 5, né?
Então, acho que tem uma tendência grande que isso possa acontecer. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os indicadores, no caso agora de fluxo, né? A gente fala um pouco sobre evasão, sobre taxa de permanência e taxa de conclusão, tá certo? Então, a gente faz uma comparação com o curso da UNB com os demais cursos, né? Então, primeiro a gente tem aí a taxa de permanência, depois a taxa de conclusão e a taxa de resistência, né? Então, a gente vê que, de forma geral, a média da UNB de permanência e de conclusão, comparada com as outras instituições, né, com os outros cursos de outras unidades, é uma taxa interessante, né? Eles têm ficado no seu curso e têm, né, não têm evadido tanto e têm concluído esse curso mais do que quando comparado com outros cursos de outras unidades, outras instituições federais, né? No caso aqui, a gente trabalha apenas com instituições públicas federais, né? Não sei como que é a composição do curso de Ciências Políticas nessa questão. Você tem esse curso também em estaduais ou em particulares, né? No nosso caso, por exemplo, de Ciências Naturais, ele majoritariamente é um curso de instituições federais, tá? Aqui a gente traz também a pesquisa de egresso, utilizando a RAIS 2021, né, o dado mais recente que nós temos. Então, a ideia aqui, na verdade, é mostrar como que está a remuneração dos nossos ex-alunos, tá certo? A partir dessa análise. Então, a gente mostra que esse estudo tem um estudo um pouco mais detalhado, que fica na nossa página, tá certo? Aqui é apenas uma síntese desse estudo. Vocês podem ver outros detalhes nesse estudo, depois a gente pode disponibilizar para vocês o link de acesso. Mas a ideia é mostrar como que está o ganho salarial desses estudantes após a sua formatura. Então, de forma geral, a gente tem aqui o grosso do nosso salário, o mais significativo, acaba sendo no serviço público, tá certo? Acontece isso com muita frequência. E, no caso, acho que da natureza ou do perfil de egresso de vocês, isso faz bastante sentido, ok? Aqui a gente faz essa mesma classificação agora com relação à atividade econômica, tá ok? Então, eu tenho aí quais são as esferas que eles estão presentes. Alguém levantou a mão? É isso? É que não está passando o slide, é isso mesmo? Está ainda na parte da evasão. Aqui passou. Para mim aqui travou, então, desculpa, perdão. Aqui passou também. Não, sem problema. Tá. Foi só o dele que não passou, gente? Só para a gente ver. Só do professor Carlos? Voltou aqui, voltou. Aqui Desculpa. passou também. Ah, então tá ok. Tá na pesquisa de egresso, professor? Beleza, Tá. então. Ok. Vamos lá, então. Então, a gente mostra esses dados de remuneração de várias formas, tá certo? Porque eu acho que é interessante até para mostrar, principalmente, no nosso caso, a gente pensa nisso muito para os alunos que estão cursando o curso, né, para eles poderem ver isso, como que seria isso, para eles terem uma projeção de de posicionamento profissional, de renda após a formatura, tá certo? Acho que isso é interessante. No caso, vocês têm uma evasão, parece que pequena, mas no caso de cursos, tem muita evasão. Isso tem ajudado bastante a esclarecer os estudantes de como que pode ser a sua vida pós, né, graduação, né? Como que ele pode estar com relação à remuneração e colocação de trabalho. E aqui tem um gráfico que mostra essa renda ao longo do tempo, né? Então, a tendência, de forma geral, é que aqueles estudantes que estão formados há mais tempo têm uma renda maior do que os estudantes que estão formados há menos tempo, tá certo? Então, mostra uma curva onde eu tenho uma descendência depois, justamente porque o tempo de formatura deles é pequeno, tá ok? E aí a gente vai para a análise dos relatórios. Então, a ideia aqui era fazer uma comparação das notas do CPC, tá certo, ao longo do tempo, mostrando como que é o desempenho e a percepção dos estudantes. Por quê? Porque, de forma geral, a percepção dos estudantes é completamente diferente da percepção dos avaliadores, porque eles partem de princípios diferentes e de critérios diferentes. Não tem como fazer essa comparação direta. Mas é interessante ver como que o estudante percebe o seu curso para que alguns ajustes possam ser feitos, né? Então, mas no caso de vocês, nós não vamos trazer isso porque nós não temos a avaliação do ENAD ainda. Então, a gente cai direto na avaliação em loco que foi feita, então, em 2012. A nota de vocês foi 4. Aqui tem um detalhamento dessa nota, como que ela foi, tá certo? Com relação aos conceitos. Então, por exemplo, na organização didática pedagógica, a gente tem presença de notas 3 e notas 4, tá certo? Então, me parece que aqui são ajustes que deviam ter no PPC naquele momento, que não sei se ele já foi atualizado. Pelo tempo, é bem provável que isso tenha acontecido, tá certo? É uma visita antiga, tá ok? E as últimas atualizações dos PPCs dos cursos da UNB
tem surtido efeito nessa dimensão de avaliação, ok? O DEG tem feito um trabalho bem interessante com isso, então muitos ajustes foram feitos. Na dimensão do corpo docente, de forma geral, a gente consegue nota 5, tá certo? Tem um conceito 1 aqui, né? E aí tem de detalhar por quê. Imagino que esse conceito também tenha mudado já, o que levou essa nota 1 aqui nesse momento. Não prejudicou tanto o conceito final da dimensão, mas é um ponto que pode ter ainda atenção. De forma geral, a gente vai muito mal ou não vai tão bem assim na dimensão de infraestrutura, né? Mas a universidade, nos últimos anos, sofreu uma série de reformas e várias mudanças, né? Então, a gente tem conseguido uma melhora significativa também nesse conceito de infraestrutura. Não sei como que ficou isso no IPOL, já que eu sou de Planaltina, eu não acompanho o que acontece nesses estudos aqui do Darcy Ribeiro, mas imagino que deve ter tido alguma mudança ao longo do tempo, né? E vou chamar a atenção para alguns pontos que talvez já tenham mudado, mas que naquele momento apareceram, né? Então, a gente faz uma análise então, dos relatórios e indica os pontos que chamaram mais atenção. Então, um ponto que chamou a atenção naquela avaliação foi com relação à questão do NDE, que parecia que, naquele momento, a questão de institucionalização do NDE e como ele estava sendo apresentado não foi bem avaliado pelos avaliadores que vieram naquele momento. E aí eu chamo a atenção para uma coisa específica do NDE, porque, assim, de forma geral, a gente comprova a atuação do NDE através de atas. Muitas vezes as atas não são feitas nas reuniões do NDE, são feitas de forma involuntária, reuniões mais informais, às vezes, e atas não são feitas. E, na hora da avaliação em loco, os avaliadores solicitam essas atas, solicitam como que é a composição desse NDE e que isso esteja aprovado em colegiados. Então, é muito importante que essa documentação de aprovação da composição, principalmente a composição atual, e a data que ele foi criado, isso é importante porque na avaliação da FUP nós passamos por isso, a data que ele foi criada tem de estar documentada. Então, qual foi a reunião que aconteceu a criação do NDE? Tem que ter a ata dessa reunião para ser apresentada para a comissão de avaliação. Eles vão perguntar como que foi feita essa composição atual. Nessa reunião tem que ter lá uma ata mostrando que a composição atual foi aprovada na reunião tal. Então, eu estou falando isso porque nós passamos por isso agora e eles cobram esses detalhes. Eu acho que vale a pena a gente só antecipar isso para vocês, tá certo? Naquele momento, 2012, tá? Eu acho que isso já deve ter sido sanado, foi questionado muito a questão de sala de professores e sala de coordenação. Como que é visto isso no instrumento de avaliação? Em algumas unidades acadêmicas, as salas de professores são coletivas, como acontece na FUP, por exemplo. Não tem sala de professor individual. E alguns avaliadores veem isso de uma forma equivocada. Então, é interessante mostrar que isso, se acontece isso, que isso acontece já de forma institucionalizada naquela unidade acadêmica. Existem salas coletivas e que é importante que tenham locais para atendimento individualizado dos estudantes. Então, o que os avaliadores falam de forma geral? As salas podem ser coletivas, mas se o professor quiser atender o aluno de forma individualizada, tem que existir um espaço naquela unidade acadêmica que o professor possa atender o estudante de forma individualizada. Tá? Então, e aí, esse espaço tem que estar sinalizado de alguma forma, com alguma plaquinha dizendo que aqui é local de atendimento tal dos estudantes. Isso aconteceu conosco também, e essa questão foi sanada com essa sala específica para qualquer professor, basta reservar a sala para poder utilizar e atender estudante de forma individualizada. A mesma coisa acontece com a coordenação. Eles pedem que o espaço da coordenação tenha um local específico no qual posso ter um reservado para atender o estudante. Principalmente a questão de coordenação, porque o coordenador, às vezes, toca em assuntos sensíveis com os estudantes. Então, é importante que tenha um local onde possa conversar de forma reservada com o estudante. Quando tem compartilhamento de sala com secretaria de graduação, com secretaria de pós-graduação ou coordenação de pós-graduação, eles questionam essa individualização. Pode ser coletivo? Pode, mas eu tenho que ter um local específico para que possa ser atendido de forma individualizada. A questão de bibliografia básica e complementar sempre é um problema também, mas que vem sendo sanado ao longo dos anos em diversos cursos da universidade, tá certo? Imagino que no IPOL também isso deve ter acontecido, tá certo? Eles agora pedem muito que não é necessário mais a visita física à biblioteca, mas sim um documento do NDE indicando que aquela bibliografia atende à demanda daquele curso. Aí volta a história da documentação do NDE, né?
É importante que tenha sido feito em alguma reunião do NDE, e isso tenha sido colocado em ata e sair um documento mostrando que foi feito um levantamento e que esse levantamento mostra que foi atendido, que a bibliografia que presente nessa unidade, seja ela digital ou física, ela atende às demandas do curso, tá certo? Aí é uma questão curricular, né, questão de Libras e política de educação ambiental. Eu não sei se isso foi incluído já no curso de vocês, né? Se já tem essa inclusão. Mas foi colocado na avaliação, tá certo? Por isso que a gente chama a atenção, foi destacado que isso deve ser revisto por vocês. Aí a gente passa por uma análise agora da pós-graduação. Então, utilizando o censo da educação superior, né, e confrontando esses dados com a plataforma Sucupira, a gente vê como que está a inserção dos professores do IPOL na pós-graduação. Aqui, pode ser que não estejam todos os professores, o quantitativo total. Por quê? Porque existem divergências de registros dos professores. Então, a gente tenta fazer o mais ajustado possível, mas a gente encontra essa situação aqui. Então, a gente tem que 14 professores de vocês não estão em nenhum curso de pós-graduação, tá certo? Isso corresponde a quase 50% dos professores. Aí eu tenho 44% que estão em curso de pós-graduação, um que está em 2 e outro que está em 3 cursos de pós-graduação. A gente entende que não é obrigatório todo mundo entrar na pós-graduação. Isso é perfeitamente compreensível, tá certo? Só que a gente também entende que as unidades acadêmicas devem disponibilizar espaços para que o professor, se tiver interesse, entrar em cursos de pós-graduação. Algumas unidades dificultam esse acesso. Não sei se é o caso de vocês, mas em algumas unidades acadêmicas existe são colocados alguns empecilhos para a entrada de professores novos na pós-graduação. Geralmente, o professor novo tem uma baixa publicação ainda, tem poucos alunos de PIBIC, de iniciação científica. Eles colocam, às vezes, alguns critérios de publicação e de orientação que dificultam essa entrada, né? A gente coloca apenas que, assim, a gente deve ter critérios para manter um curso numa nota boa, numa nota excelente, né? Mas que a gente não pode também colocar critérios que sejam impeditivos para que professores novos entrem no curso e possam fazer assim a sua progressão de publicação, de orientação, de apresentação em congresso, ou de outras produções após entrar no curso de pós-graduação. Porque nós entendemos que a entrada dele favorece também a produtividade acadêmica desse professor, tá certo? Aqui, com relação à publicação acadêmica, né? Então, a gente usa essa produção total, que é feita na avaliação, onde entra a produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Naquela avaliação de 2012, já tiveram nota 5, então imagino que isso vai ser mantido, até porque, pelo que eu vejo aqui, mais de 50% dos professores têm 9 ou mais publicações, né? Qual o critério utilizado na ficha? Na ficha está lá que pelo menos 50% dos professores tem que ter, no mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos. Vocês já atingem esse valor, pelo que está demonstrado aqui já. Então, vão continuar com a nota 5, com certeza, nessa próxima avaliação. Aqui um estudo novo nosso que compara, na verdade, o curso de pós de vocês com cursos de outras universidades. O que nós fizemos? A ideia era ver assim, como que a UNB está com relação ao GC e aos cursos com relação aos cursos de pós-graduação, com as universidades federais que estão acima de nós no IGC. Então, nós tem 13 universidades acima da Universidade de Brasília com relação ao IGC, tá certo? E a gente pegou os cursos de pós-graduação dessas universidades, analisando por área, tá certo? E viu como que estava a UNB nessa distribuição. E pegamos alguns indicadores do IGC para fazer isso. Então, eu pego aqui, no eixo X, eu tenho aqui a nota do curso de vocês. E no eixo Y, aqui, eu tenho a variável matriculados, porque ela entra na contagem do curso de pós-graduação. Quantos alunos estão matriculados no curso de pós-graduação? Isso é ponderado para a nota de vocês. Então, o curso de vocês, que é o curso de Ciência Política, tem uma nota 6. Isso, né? Na CAPES. Quando eu comparo, eu tenho apenas um curso que estaria acima de vocês. E aí vocês vão perdoar pelo meu daltonismo, alguém pode me ajudar? Qual é esse curso que está aqui, que eu não consigo ver pela cor? O FMG. É o FMG? Isso. Então, aqui eu só tenho esse curso que estaria acima de vocês com relação à nota. Com relação aos matriculados, vocês têm mais alunos matriculados do que ele nesse curso, né? do que eles.
Então, olha como é interessante, eles têm menos alunos e a nota mais alta. E isso puxa o IGC deles para cima, para entender que essa variável ela tem uma influência tanto da nota como também do número de matriculados em cada curso de pós-graduação, ok? Com relação ao doutorado, eu vou ter, acho que a mesma coisa. É o mesmo curso que está na frente, pessoal? Isso. Com relação ao doutorado, eu tenho basicamente a mesma coisa. E aí, pelo que está mostrando aqui, pela última análise, parece que eles têm um pouquinho mais de alunos no doutorado do que vocês, tá certo? Então, a gente fez isso para todas as unidades acadêmicas, para todos os cursos, na verdade, pensando nas grandes áreas, tá certo? Então, é interessante para a gente ver que curso, como que ele pode avançar. Se ele pode avançar um pouquinho mais e conseguir nota melhor, ou compor melhor o IGC, tendo mais alunos matriculados, por exemplo. Acho que ano passado, se não me engano, teve um edital que incentivou justamente a abertura de mais vagas na pós-graduação, com a tentativa justamente de incrementar nosso IGC. Esse incremento, inclusive, não entrou no último IGC. A nota 5 que nós tiramos não está entrando ainda esse aumento que tivemos ano passado. Apesar de ter sido depois do IGC, na sua composição não entrou esse aumento que tivemos. Então, assim, a gente só vai ter reflexo disso na próxima avaliação. Ok? Bom, é isso, tá certo? Como eu disse, como faltou essa parte do ENAD, essa apresentação é um pouquinho mais curta. E a gente coloca aí agora para o debate. Obrigado, Elano. Obrigado, Paulo. Então, a gente deu esse panorama geral, né? E relativamente rápido, não tão rápido assim, mas foi rapidinho, porque a gente está trazendo só os principais produtos, os principais estudos que a gente faz. Tem outros documentos e produtos nos nossos sites, no último slide aí, que a gente também vai disponibilizar para vocês, tá? A apresentação, vai depois mandar o link para essa reunião aqui, para divulgação. A gente, depois de uma semana, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas, a gente manda também a pesquisa de avaliação aqui desse encontro também, para vocês darem mais sugestões, falarem alguma coisa sobre o evento em específico, né? Mas aí a partir de agora, professora Danusa, eu abro aqui para a gente começar a conversar um pouquinho. Quem quiser também levantar a mão para fazer suas considerações, tá bom? Mas passo primeiro para a professora. Obrigada, gente. Queria dar assim, 2 palavrinhas e pedir para o professor Denilson, que é nosso coordenador de graduação, que está super envolvido com a preparação da visita em loco, né? Que tem várias coisas que eu tenho certeza que ele vai querer responder aqui, que tem a ver com as mudanças que foram feitas, né? O novo projeto político-pedagógico do curso, que está em avaliação nesse momento na SEG, naquela força-tarefa que a SEG está fazendo, né? E etc. E aí eu queria só falar uma coisa que eu falei no chat, né? Eu sei que até a Juni explicou aqui que quando o estudo foi realizado, vocês usaram a nota que estava disponível, né? Mas na avaliação da pós, que da quadrienal do ano passado, a gente está com um curso, está com nota 7, né? O professor Carlos, na época, era o coordenador de graduação, de pós-graduação, que fez, acompanhou todo o processo, que está aqui. Mas sobre a avaliação da graduação, eu queria só relatar algumas coisas, porque faz tempo, mas eu me lembro muito bem de como foi essa visita em loco em 2011, cuja nota saiu, foi publicada em 2012, depois do nosso recurso, né? A gente foi super mal avaliado em várias coisas da infraestrutura. A gente tinha o prédio novo, que é o prédio já velho, que nós habitamos, que já é um prédio velho, mas naquele momento a gente naquele momento a gente estava no que hoje é a Faculdade de Direito, que era a FA, né? A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Então, a gente estava numa condição de infraestrutura terrível ali, não tinha sala suficiente. A FD não mudou muito, né? Então, imagina ter o IPOL e ter o IREL lá, além da Faculdade de Direito, né? A gente estava naquela situação precária. E a gente estava com um prédio para sair. E, na época, a professora Marilde era diretora do instituto, eu era coordenadora de graduação, eu que recebi a equipe. E aí a gente convidou, né, a equipe de avaliação para, pelo menos, eles
verem para onde a gente estava indo num futuro muito, muito próximo. E eles se negaram, falaram que estavam avaliando dali para trás, né? Então a gente teve essa nota lamentável na seção da infraestrutura, porque a gente estava numa situação realmente precária e lamentável. Não é a mesma coisa que a gente tem hoje com o nosso prédio, que a gente divide com o IREL, né? Mas que tem sala individual para cada professor, tem sala de coordenação, tem auditório, tem salas volantes, vamos dizer assim, que a gente usa compartilhadamente, sala de grupo de pesquisa e etc. Né? A gente não tinha nada disso quando a gente habitava a antiga FA, hoje FD. Em relação à organização pedagógica, né, e didática do curso, queria só fazer também uma pequena crítica à equipe que nós recebemos, porque foi uma visita triste, assim, foi assim que eu senti. A equipe que a gente recebeu para avaliação não estava muito disposta a conhecer o curso, eles falaram, não, tem os documentos aqui, e a gente vai ler os documentos. E naquele momento, a gente não tinha realmente um NDE bem estruturado, embora ele tivesse criado, a gente não tinha um projeto político-pedagógico bem estruturado, embora ele existisse, acho que a gente não tinha um debate muito grande na unidade sobre isso, o que hoje é bastante diferente, né? Pois bem, acho que eram esses os pontos que eu queria falar, eu queria desabafar em relação à última visita, que foi muito triste mesmo. Eu fiz o recurso, né, naquele momento. A professora Graziella, ela era coordenadora de graduação antes de mim, então o preenchimento de tudo foi Grazi que fez, aí Grazi que está aqui também, que é vice-diretora do IPAL, saiu de licença maternidade, e eu assumi, cheguei na visita, eu recebi aquele relatório que eles mandaram terrível, eu falei, não é possível, eles não estavam aqui, eles não viram o que é o curso, né? Fiz o recurso ponto por ponto, eles aceitaram um ponto, que era o ponto que tirava a gente de nota 3 para subir para a faixa 4. E assim, eu fui na biblioteca contar livro, assim, para poder fazer as proporções, entrei com recurso em vários dos itens e eles aceitaram apenas um. E aí, assim, sendo muito sincera, eu acho que eles aceitaram apenas um, porque se eles aceitassem todas as solicitações de recurso que eu fiz para todos os pontos, isso ia mostrar mais sobre a equipe de avaliação do que sobre o nosso curso. Mas eu acho que a gente está agora mais animado, embora eu ache esquisita a visita em loco virtual, o que é uma coisa muito estranha, né? Uma contradição em termos. Mas a gente está mais organizados e mais animados mesmo em receber essa equipe, e a gente está com muito mais articulação dentro do curso. A gente teve uma reforma do regimento, na verdade a gente não tinha regimento, nossa unidade não tinha regimento até pouco tempo. E aí no regimento do Instituto a gente tem várias coisas da nossa organização que estão institucionalizadas, né? Uma coisa que me preocupa um pouco, e aí eu queria escutar vocês sobre isso, é que, assim, a gente entende que o NDE é uma instituição obrigatória, e nós temos o NDE, mas eu acho que pela história do nosso instituto, a gente sempre quis que o NDE não tivesse debates exclusivamente docentes. Então, no regimento do IPOL, a gente previu que o NDE faz parte, todos os membros docentes, então, desse núcleo estruturante, eles fazem parte do colegiado de graduação, e onde tentam os debates de organização pedagógica e didática do curso, que a gente tem um colegiado específico, do qual não participam todos os professores, porque a gente é uma unidade com curso só, então está todo mundo no conselho, né? Então é como se o nosso colegiado de graduação fosse um NDE com representação, mais a representação discente, mais a representação técnica, né? E aí, então, essas coisas, elas meio que, na prática, elas se sobrepõem, né? O trabalho do NDE e o trabalho do colegiado de graduação. É claro que a gente tem a documentação, a nomeação por parte do conselho e tudo, mas na prática, falando muito claramente, o que acontece é que as duas coisas estão juntas, né? O NDE, ele capitaneia o colegiado de graduação, porque a gente acha que é importante que, principalmente, a representação discente esteja acompanhando o debate desse núcleo, né? A gente acha mais democrático. Então, é assim que a gente se organizou nos últimos anos. Queria... O professor Denilson tá aí? Tá, né? Denilson?
que eu não vejo todo mundo que todo Denilson, você quer falar aqui também sobre a preparação, por favor? Ou não? Denilson? Acho que ele Não sei não. se ele tá vendo a Acho que gente, ele caiu, então. Tá aqui não. talvez. Mas tudo bem, Mas estamos se conversando. eu tenho, Fazer um eu tenho comentário apareceu. só vontade de sobre. comentar. Denilson apareceu. Apareceu. Pode falar, Paulo, depois eu falo. Não, o Denilson voltou. Vocês estão me escutando? Então, Ok. Bom, primeiro agradecer a apresentação da equipe da reitoria, dessa comissão própria de avaliação. Acho que é um momento dos mais importantes para o IPOL como um todo e suas diferentes graduações. Obrigado por compartilhar essa apresentação. Acho que vai ser bem importante, né, para que a gente assim domine melhor esses indicadores, a pesquisa que vocês vêm fazendo, e isso é importante para interagir com a equipe do MEC. A visita está marcada para o dia 4 de outubro, entre 4 e 6 de outubro. Obrigado por deixar esse canal de comunicação aí. Eu vou ver com a secretaria se a gente tem alguma pendência, acredito que não. Está bastante bem citado a CPA lá no nosso novo projeto pedagógico e fazendo menções às políticas institucionais do IPOL. Dizer que a gente está muito ansioso para essa visita no 4 a 6 de outubro e que a ideia é reverter essa situação geral, que a Danusa bem explicitou aí, porque, de fato, há uma diferença bem grande, assim, comparando com o primeiro momento, porque o núcleo docente estruturante vem trabalhando como uma força-tarefa e, como a Danusa bem falou, a gente está envolvendo muito proximamente o corpo discente do IPOL. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma survey, a taxa de resposta é semelhante a essa que vocês também conseguem na UNB, em torno de 10%, 12%, onde a gente colocou questões do tipo manutenção de disciplinas, exclusão de disciplinas, inovações do curso. Chegamos a um consenso sobre a necessidade de um fluxo metodológico. A matriz curricular antiga não oferecia essa formação ao alunato do IPOL. Nós temos agora duas cadeias de seletividade, onde o estudante vai poder escolher, né, uma formação mais quantitativa ou mais qualitativa, ou ainda, se ele quer aprender os dois mundos aí, ele vai poder utilizar uma dessas possibilidades como obrigatória, uma outra complementar. Então, a gente tem mais disciplinas obrigatórias, o estudante vai passar mais tempo no IPOL, vai continuar visitando o campus como um todo, como era o princípio do Darcy Ribeiro, mas a gente também olhou para um novo momento do sistema político nacional, global, e também das necessidades de formação, né, desse futuro cientista político. Então, o nosso PC tramita atualmente há 9 meses na Câmara de Ensino de Graduação. Ele está pautado para ser deliberado no 3 de outubro, então já tem uma parecerista indicada, e nós estamos fazendo uma organização do ponto de vista de juntar toda a documentação que está no checklist passado pela equipe do DEG. Ainda essa semana tivemos outra reunião com o Danilo, para relembrar esses pontos, e é sempre importante que vocês relembrem isso, né? Olha, eles vão perguntar sobre essa questão, sobre a ata do NDE, sobre quando foi aprovada, a composição, se tem uma memória. Então, a gente, toda vez que escuta isso, então a gente está fazendo a coisa certa, que é, né, pegando os documentos, inserindo e elencando. Então, de maneira geral, assim, a gente está bem confortável, para falar a verdade, em receber essa visita. E o que me ocorre perguntar a vocês é com relação a isso que a Danusa citou há pouco, da reforma institucional do IPOL. Né? Nós, naquele momento, éramos outro instituto em termos de organização institucional. Agora, a gente tem um conselho, tem um colegiado da graduação,
e tem também o colegiado da extensão. Então, qual que é a minha pergunta? Em que medida essa visita do MEC e as próprias avaliações futuras do IPOL com relação à extensão, elas devem ser interpretadas? Porque qual é que é a minha interpretação? A partir do momento que o IPOL faz uma reforma institucional, essa questão cabe à coordenação de extensão, né? Ou seja, claro que ele está dentro do curso, da matriz curricular, há uma exigência do MEC dos 10%, e a gente fez todo esse trabalho do NDE, como a Danusa bem pontuou, o NDE tem as representações do curso, então o coordenador da extensão faz parte do NDE, mas, por exemplo, essa interação com o MEC, que medida essa participação com relação não só à extensão, mas projeto unificado de CP, programa de educação tutorial, são as atividades que o IPOL tem mais, assim, de prestação de serviço mesmo, né, para os estudantes, né? Como é que isso entra na avaliação de vocês e o que é que vocês podem adiantar para a gente? Como é que essa equipe do MEC vai interpretar essa reforma institucional do IPOL? Vocês podem falar, respondendo, aí eu me organizo aqui e ver se coloco um outro ponto. Por favor. Ela não quer responder? Deixa eu responder, posso sim. Bom, primeiro, com relação ao professor Danusa, com relação a essa questão do NDE e do colegiado terem essa composição comum, né, ter essa superposição, se isso está documentado, em princípio não tem problema, professor, tá certo? Se está clara a documentação e está claro também na documentação o papel de cada um nesse processo de avaliação, não tem problema. Uma coisa que eles pedem muito do NDE é com relação à representatividade no curso, né, de que forma que ele é composto, tá certo? Então, assim, se ele é composto por quantos professores, se é por área, se é por departamento, aí vocês vão definir isso dentro de uma norma de vocês, mas tem que estar presente isso. E eles pedem algumas coisas que são atuações bem específicas do NDE, mas que são comuns também ao colegiado de graduação, que é, por exemplo, os processos de avaliação interna, né? De que forma, por exemplo, que vocês trouxeram a discussão da última avaliação para o NDE, para a melhoria do curso. Então, isso tem que estar previsto, tem que estar colocado isso em ata, que reunião que vocês tiveram para fazer isso, tá certo? As outras avaliações que chegaram até vocês, de que forma que isso entrou na discussão do NDE, as atualizações do PPC ou outras atualizações que são necessárias no curso, de que forma que isso foi discutido no NDE e de que forma que vocês implementaram isso no curso. Se isso tudo é documentado, não tem problema nenhum, isso funciona muito bem, então está tudo ok. Com relação à extensão, já respondendo ao professor, aí a gente tem uma questão que é nova para o MEC, né? Que ele assim, tem o item de extensão na avaliação, tem, não da forma que a gente imagina que deveria ser ainda, mas já está sendo cobrado isso, tá certo? Então, se vocês têm um colegiado de extensão, como outras unidades acadêmicas têm, e isso está documentado na estrutura da unidade, e aí é importante na apresentação inicial que vocês fazem para a comissão de avaliação, mostrar essa estrutura de vocês, de organização, quais são os colegiados, qual a atuação de cada um, como que está documentado isso é visto com bons olhos, porque aí eles vão direto nesse colegiado ver o que esse colegiado fez, de que forma que esse colegiado atua para a implementação, por exemplo, da curricularização da extensão ou das atividades de extensão que são feitas dentro e fora do curso. Se isso está feito logo no início, é muito bem visto e bem aceito pela avaliação, tá certo? Muito dessa visita, como você mesmo falou, como ela é remota, presencial, em loco, é uma loucura essa visita, muito do que vocês vão apresentar é documental, tá? Então, assim, eles marcam horários para conversar com atores específicos, mas eles pedem muito documento. Inclusive, já adianto, professora, pedem documentos que não estão listados inicialmente na visita. Tá? Então, assim, é bom vocês ficarem com nossos contatos, tá certo? Porque se precisar de alguma coisa, durante a semana de visita, a gente pode disponibilizar algumas coisas. Por exemplo, na FUP, eles pediram lá o histórico dos ingressantes de 2016 a 2021. Isso não está na ficha de avaliação. Não está. Mas a avaliadora disse que só iria avaliar o curso se tivesse esse documento na mão. E aí, o pessoal do DPO conseguiu gerar esse documento para ele. Mas, assim,
são coisas que às vezes eles podem pedir, por isso que é importante ter esse contato. O Danilo às vezes tem nosso contato, tal, mas o Danilo fica preso na avaliação. Então, se for necessário alguma coisa, entrar em contato comigo ou com o Guilherme, tá certo? Para a gente poder, de repente, disponibilizar alguma coisa para vocês, porque eles pedem coisas que às vezes não estão lá. O que vocês podem fazer para antecipar é seguir o roteiro que está lá da visita e olhar muito bem os critérios que estão sendo solicitados na ficha de avaliação. Às vezes, alguns avaliadores solicitam documentos anteriores, porque eles têm acesso uma semana antes, né, à documentação, e ficam com acesso também mais dias após a visita, porque antigamente a visita acabava quando eles iam embora. Agora ela continua por mais um tempo. Então, eles ainda podem solicitar documentos após o término da visita agora, tá certo? Então, só precisa ficar sobre sobreaviso com isso, porque isso pode acontecer. Acho que era isso. Paulo, Guilherme. Eu não tenho comentários, só lembrar dos nossos, o site da avaliação, o site da CPA, né, que a gente já está ali no finzinho da apresentação, justamente para vocês terem pelo menos essa ideia do que já está pronto, né, porque é muita coisa, por exemplo, egresso, perfil de egressos, né, é um item avaliativo. Então já vai ter vários relatórios de ciência política lá no site, por exemplo, né, dessa pesquisa. Então já dá para fazer, matar esse quesito de perfil de egressos, de como está a empregabilidade, de onde estão nossos egressos, né, especificamente do curso, né, como a gente está falando aqui, numa avaliação por curso. Tem outros estudos que a gente disponibiliza lá também por curso específico, né, o perfil do estudante, e os resultados da autoavaliação que estão ali na CPA, da consulta e do relatório de gestão. Mas aí, como o Delano falou, né, como nesses momentos agora que voltaram as visitas, então às vezes pode acontecer algum pedido muito específico que realmente não vai ter, né, então tem que ir atrás. Então, nesses momentos, em especial, a gente fica à disposição, né, para tentar auxiliar vocês no que for possível, né? Se o pedido for minimamente execuível, né? Mas acho que por enquanto é isso. Mais alguém para comentar, para alguma contribuição? Eu queria fazer um comentário. Eu caí a propósito, então eu não ouvi a fala do Guilherme, nem uma parte da fala do professor Delano. Mas sobretudo sobre o que a professora Danusa falou lá no começo, né, dessa experiência da visita em loco anterior, elas são, assim, da minha experiência um pouco mais recente que a dos colegas, mas a gente teve agora, nos últimos meses, uma maratona, né, de visitas em loco remotas, que também, de fato, é uma contradição em termos, um dia ela vai precisar mudar de nome. E é muito variado, assim, então, eu gostaria talvez de, ao mesmo tempo, assim, por um lado tranquilizá-los e por outro deixá-los alerta, sabe? Porque, no geral, as experiências parecem ser muito positivas. Os avaliadores que vêm são pessoas cordiais, sensatas, ponderadas, abertas à escuta. Essa é a regra. Agora, há exceções. E quando há exceções, o resultado pode ser um pouco dramático. Então, como a avaliação é isso, né? E são pessoas, então, e são, no meu entendimento, são questões muito pessoais que colocam, às vezes, a gente em xeque, como o caso que a professora Danusa descreveu. Então, é bom a gente estar com o coração aberto para ter uma experiência muito agradável, mas estar preparado para a guerra, que pode acontecer também, né? E, a gente tem muito, talvez até na pós-graduação, a gente tem muito acho que já muito internalizada, né, muito incorporada às nossas práticas institucionais, essa preocupação com os indicadores, com o mecanismo da avaliação externa. Mas na graduação, talvez a Universidade de Brasília ainda não tenha incorporado essas práticas, que em instituições da rede privada são bem incorporadas, que é essa distância que precisa ser percorrida entre o ser e o parecer. A gente fica avaliado de 3 em 3 anos, a gente fica 3 vezes 365 dias sendo, mas tem um dia que você precisa aparecer. E isso é importante na avaliação em loco, né?
É importante que a documentação esteja toda colocada, não basta que o NDS reúna, que as coisas, digamos, não é incrível, eu acho muito frustrante essa realidade, mas é porque é a realidade de processos avaliativos da maioria deles, né? Quem avalia vai avaliar, sobretudo, de maneira documental. Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, isso foi inclusive um tema de uma avaliação anterior, né? Para alguns avaliadores não basta a gente dizer que, para a maioria basta, né? Dizer que a CPA vai à unidade, que a gente tem essa conversa, que há uma troca, há um diálogo, que isso é o mais importante. Mas quando o diálogo se rompe na avaliação externa, a gente precisa da ata, entende? Aí importa mais a ata, porque quando o avaliador tentar derrubar a nota nesse item, você tem um documento para expor o avaliador. E essa não é a relação que a gente quer estabelecer, mas é importante estarmos prontos para estabelecer essa relação se for necessário. Por isso tem um tipo de preparação, que é essa preparação nas semanas anteriores, que ela é diferente da preparação de longo prazo, que é a preparação do ser, né? Que é a finalidade real da avaliação, né? Da gente pensar que curso a gente está oferecendo, como que o curso pode ser melhorado, quais são as estratégias de médio e longo prazo que podem ter impacto na qualidade real do curso. A 15 dias da avaliação de receber o avaliador externo, a gente precisa verificar as atas, verificar a documentação, garantir que tudo seja disponibilizado lá. Tem muita informação, que acho que era isso que o Guilherme estava comentando aqui, quando eu consegui reconectar. Tem muita... Ixi, caiu aqui a luz, alguma coisa aconteceu, voltei. Então, assim, tem muita informação disponível que é produzida pela DAI, e sobre os cursos de graduação, e é super interessante que ela seja disponibilizada de antemão para os avaliadores. Ela está disponível online, mas já aconteceu, por exemplo, vocês terem, porque às vezes as pessoas elas são um pouco obtusas mesmo, assim, sem prejuízo, sem exagero nenhum. Elas são obtusas. Então, às vezes, o fato a gente já foi chamado, por exemplo, de desorganizado, fiquei muito incomodado. Porque a documentação, porque eu estava dizendo onde a documentação estava no site, mas ela não estava disponibilizada no drive no drive de avaliação, assim, foi grosseira essa avaliação. Então acontece isso, tá? Então, assim, se acontecer, assim, por favor, então, se sintam acolhidos nessa experiência ruim, experiências ruins existem, tá certo? A gente se prepara para elas na medida do possível. Mas eu torço e espero que a experiência de vocês seja melhor, porque vocês têm um prédio novo e porque, de fato, esses cenários meio caóticos, meio, assim, injustos, eles são raros. Eles não são a regra da universidade, não. A gente não está recebendo dezenas de visitas em loco com avaliadores malucos e que não escutam. Isso não é a realidade. A realidade é, na média, de avaliadores qualificados, ponderados e que a experiência é agradável, sabe? Todo mundo sai satisfeito no final do processo, tendo a sensação de que houve uma nota justa, né? Que os avaliadores identificaram problemas, que nós reconhecemos e vamos melhorar. Ou não, ou que o programa, enfim, que o curso está ótimo e a nota foi boa mesmo e a nota reflete a qualidade. Na maioria das vezes, essa é a sensação que a gente tem. É o que eu tenho tido nas últimas conversas, tá certo? E é isso. E se precisarem, mais importante de tudo é isso. Se precisarem da nossa ajuda, nos procurem com o máximo de antecedência possível, peçam documentação, peçam ajuda. A gente está aqui para ajudar vocês. Obrigado, professor Paulo. Professor Denilson, você quer continuar falando? Sim, agora eu cheguei em casa melhor agora. Bem rápido, pessoal, a gente já está indo para o final, né? Me ocorreu perguntar, vocês falaram tanto em atas, e queria saber se eles podem pedir atas do colegiado da extensão. Esse é um ponto, tá? E o outro em algum momento vocês falaram em avaliação própria, etc., e aí também tem o papel do NDE. Porque o NDE, ele trabalhou muito, realmente a gente tem várias atas organizadas e para serem lidas por essa equipe. Porque como foi um trabalho de PPC, as reuniões do NDE antecediam os encontros maiores, sejam eles no âmbito da graduação, ou sejam eles, por exemplo, um encontro com os estudantes ou com grupos de pesquisa, porque
a gente fez um trabalho também de visitar as salas dos professores. Então, por exemplo, como é que a gente vai mexer nas questões de cursos teóricos, né, do fluxo analítico, do fluxo metodológico. Mas aí tem um colega que tem especialidade no mundo quali, o outro tem no mundo quant. Quem é que está disposto a assumir essas responsabilidades, né? A proposta parece ser muito boa, mas nós temos colegas, aí a gente está vendo aqui pelo menos 2 visualmente, né? Professores Gustavo e Josimar, e a gente diria, ó, tem uma turma nova chegando aí, esse pessoal vai ajudar, o IPOL está se renovando, então havia um receio. Bom, tudo isso para dizer que houve um trabalho do NDE, e realmente tem bastante informação para mostrar. Mas, em resumo, é isso. Se o NDE, em algum momento, ele tem que ter um recorte de avaliação, só para ficar claro, assim, a gente está na mesma página, ou o colegiado da graduação, por exemplo, um relatório de avaliação, isso não ficou muito claro para mim, e se as atas da extensão podem ser solicitadas à equipe do MEC. Pronto, com isso eu encerro minhas perguntas, pessoal. E agradeço mais uma vez. Você sabe sobre isso, Delano? Professor, se a gente for no instrumento de avaliação, lá no item 1.13, que é gestão do curso e processo de avaliação interno e externo. Se a gente for nesse item, depois vocês podem olhar nesse instrumento de avaliação de reconhecimento ou de renovação do reconhecimento, né? Que aí você vai ver que eles pedem coisas específicas. Então, ele pede se é feita a autoavaliação, como ela é feita, como é que ela é feita a evidência dessa autoavaliação, como que é feita a apropriação dessa avaliação pela unidade acadêmica. Então, seria interessante dar uma olhada nisso, porque essa nota 5, ela requer que você se aproprie da avaliação, ou seja, tem que ter tido uma reunião onde você apresentou essa avaliação para a comunidade acadêmica, teve um debate, uma discussão, fizemos propostas para a melhoria da unidade acadêmica e como que você acompanha esse processo aí, tá certo? Esse seria o 5. Esse item seria o 5, tá certo? Então, tem que dar uma olhada como que vocês fizeram isso. E aí eu volto à história. Vale a pena, quando está na dúvida, voltar no instrumento e ver o que o instrumento está pedindo aqui. Por exemplo, com relação à extensão. O instrumento de extensão só tem um item de extensão nesse atual, que é o item 1.1, que trata sobre extensão. E ele é bem simples, as políticas da universidade institucionais para a extensão. Uma coisa muito genérica. Na verdade, a ação da extensão hoje em dia é muito mais ampla do que isso e o instrumento não consegue pegar. E aí, por isso que a gente está chamando atenção para coisas que o avaliador pode pedir que não estão no instrumento, para justamente avaliar a extensão. A gente pode perguntar como que você, por exemplo, quantas disciplinas de extensão vocês curricularizaram a extensão? Como que ela está no currículo de vocês? Eles podem pedir essa tipo de documentação. Eles podem pedir quantas foram as ações de extensão que vocês tiveram no ano de 2022. Aí vocês têm de buscar isso no DEX com quantas ações tiveram. Então, assim, eles podem solicitar outros relatórios para compor a composição extensão. Tá? Não sei se te ajudei, professor. Ajudou bastante, sim. A gente fez essas avaliações, né? Aplicando questionários, etc. Tem alguns instrumentos. Minha dúvida era só essa. Tem que ter uma coisa formal, relatório anual, mas me parece que não. Esse não é o que eles vão pedir. Então, nesse sentido, a gente fez. Mas só para quebrar o gelo aí, o que o professor Giovanni me falou é que teve um desses avaliadores que pediu carteira de trabalho. Então, pediu. Tem uns que pedem mesmo. Carteira de trabalho. Quero ver se você é professor mesmo aqui da universidade. Vamos ver se está carimbado lá. Eita, vai ser difícil, hein? Não, avaliadores e avaliador, como o Paulo disse. Tem de tudo. Tem todos os gostos. Não, mas vai dar tudo certo. Vai correr bem. A gente está bem preparado. O Danilo ficou bem impressionado com a nossa organização. Tivemos lá na sala dele. Então vai dar tudo certo. É isso aí. Obrigado, gente. Perfeito. Mais alguma inscrição? Mais algum comentário? Então, professora Danusa, aqui representando o IPOL, né? Agradecer essa oportunidade também para a gente. É muito interessante estar todo ano visitando as unidades. A gente faz esse ciclo a cada 3 anos, né? A gente consegue completar aí todas as unidades.
levando o que a gente tem feito, né, tentando mostrar a atuação da gestão, o apoio da gestão também, né, em todos os quesitos que a gente consegue fazer, né, porque até o Paulo falou sobre uma avaliação que foi mais difícil, né, que eu também estava nessa reunião, e assim, a UNB é muito grande, né? Então a gente não tem capacidade de estar ali, né, todo dia com todos os cursos, né, fazer uma coisa muito pontual. Então nosso trabalho é realmente mais estratégico, né, no sentido de ser geral. Geralmente a gente faz tudo por unidade, né? Então tem relatórios por unidade, tem os estudos por unidade, em que a gente consegue aí sim ver os cursos, né, os programas. Então, o Avalia UNB em específico é um momento muito interessante que a gente consegue realmente ver o que está acontecendo dentro de cada unidade, dentro de cada curso, e a gente acredita que estamos aprendendo bastante nisso, porque toda avalia a gente descobre um pouquinho mais sobre a universidade. Então, como eu comentei, né, a gente vai disponibilizar a gravação, a apresentação, depois uma avaliação aqui sobre o evento e a gente fica à disposição também para qualquer dúvida que surgir aí, especialmente considerando que vocês têm em breve uma visita, que com certeza vai ser um sucesso, né? Assim que a gente E espera. com certeza. Gente, obrigada, valeu mesmo. E a gente segue em contato, certamente a gente vai entrar em contato pedindo alguns documentos a mais. Sem problemas. Obrigada pela visita. Então, obrigado a todos, gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, Muito pessoal. obrigada, Boa gente. tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Tchau, até mais.